Mirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. A sua sintonia no Leste Fluminense é 1340 AM. Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Prazer grande ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Hoje é dia 13 de setembro de 2021, segunda-feira, estamos começando mais uma semana juntos, né, com mais um programa Flávio Azevedo. Um beijo aos amigos que são ouvintes da Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, aqueles que também são ouvintes do programa Flávio Azevedo. Um abraço para toda a galera da nossa região, de Rio Bonito, Itaboraí, Maricá, Saquarema, Cachoeira, Tanguá, né? Um abraço grande a todos os municípios da nossa região. Você, meu amigo do interior, muito obrigado aí pela sua companhia. Você, meu amigo motorista que estiver passando por aí, nos dando uma carona, muito obrigado, né? Pela companhia também. Um beijo no coração de todos. Minha gente, já estamos aqui com imagens, né? Imagens também do estúdio da Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Você que nos acompanha apenas pelo radinho, né? Se quiser acompanhar as imagens aqui do estúdio, por favor, na minha página, na nossa página no Facebook, @jornalista Flávio Azevedo, você consegue nos ver aqui, né? Ver o ambiente aqui no estúdio. Hoje recebo por aqui a minha amiga Michele Carcabini, nossa convidada hoje aqui, na nossa pauta, violência doméstica, violência contra a mulher. Michele que tem uma experiência de vida para contar, que aconteceu com ela, e a partir de... Tem um pensamento que diz que se a vida te dá limão, você não tem que ficar reclamando do limão, faz uma limonada, né? Acho que é mais ou menos o que você fez, né, Michele? Já já a Michele vai dar o seu boa tarde para os amigos que estão aí ligados no nosso programa. Deixa eu só lembrar aqui para você que está aí nos acompanhando, nos prestigiando sempre, que temos aqui um parceiro novo no programa Flávio Azevedo, meu amigo Manuel. Abraço para você que está nos acompanhando. Zenaide Souza, boa tarde para você também, que Deus abençoe a sua vida também, minha amiga, muito obrigado. E minha amiga Dani Souza, abraço, obrigado aí pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Minha gente, o programa hoje tem essa pauta extremamente interessante, de utilidade pública, com informações preciosas para você, que está aí sempre ligado, nos acompanhando. Então, minha gente, caso você queira compartilhar, né, você que está nos acompanhando pelo Facebook, se quiser nos dar o privilégio, né, de compartilhar aí o nosso vídeo, a nossa live aqui,
que transmite o programa Flávio Azevedo, nós ficaremos agradecidos, né? Thaís Barros, minha amiga, abraço para você, que mulher maravilhosa, ela diz aqui. Amanda Lopes Flor, passa por aqui. Michele, minha amiga querida. Bom, as pessoas vão passando, vão deixando seus comentários, fiquem à vontade, viu, pessoal? Muito obrigado aí pelo carinho de vocês aí nos prestigiando. Caso queiram compartilhar, fiquem muito à vontade. Antes de mais nada, deixa eu lembrar aqui para você que está ligado no nosso programa, e nós temos hoje, estamos começando hoje aqui um parceiro novo no programa Flávio Azevedo, que é a Ótica Focus, que vai inaugurar sua loja no centro de Rio Bonito, na rua João Carmo, que nós chamamos de subida do hospital, na próxima sexta-feira. Então anotem aí, né? Próxima sexta-feira, a partir de 9 horas da manhã, vai ter lá um coquetel para receber os clientes, os visitantes, né? Então lá na rua João Carmo, número 61, no centro de Rio Bonito, vai ser inaugurado na próxima sexta-feira. Fiquem atentos a essa data, a loja da Ótica Focus aqui em Rio Bonito. Ao longo da semana nós vamos falar sobre isso. Na sexta-feira, dia da inauguração, eu estarei lá na solenidade que vai ser... na solenidade não, no primeiro dia da loja, né? Vai haver lá um coquetel de inauguração, nós estaremos lá, vou fazer uma live de lá para você conhecer o espaço, conhecer a loja, né? Então quero agradecer aqui a direção aí da Ótica Focus, que nos procurou. Olha, Flávio, a gente sabe da sua audiência e da quantidade de pessoas que seguem você. Muito obrigado a vocês e muito obrigado pela parceria, né? Então, minha gente, sexta-feira, a partir de 9 da manhã, Ótica Focus, no número 61 da rua João Carmo, que nós, aqui em Rio Bonito, chamamos de subida do hospital, né? E ao longo da semana nós vamos falando sobre esse tema. Vamos à boa tarde da nossa convidada, da Michele, que está aqui hoje. Michele, eu vou precisar que você fale pertinho do microfone aqui, se ajeita, né? E muito obrigado pelo carinho da sua participação aqui conosco. Michele é ativista, vai contar um pouquinho da história dela e vamos explorar um pouquinho esse ambiente doméstico que, por vezes, é recheado de violência e nós não sabemos, porque lá dentro das quatro paredes só quem vive é o casal, é os filhos, né? Às vezes é um agregado que está junto, e é um tema que nós precisamos falar sempre dele, porque acontece muito mais do que nós imaginamos, sejam famílias ricas, abastadas, famílias mais humildes, na favela, nas mansões, né? O couro está comendo, minha gente, e nós precisamos tratar desse tema. Seu boa tarde, Michele. Obrigado por você vir aqui contar a sua história e parabéns pela iniciativa de ser uma ativista dessa causa. Nem todo mundo tem coragem, né, digamos assim, de se expor, né, para poder falar sobre esse tema, né? Olá, boa tarde, Flávio. Obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada já pelas palavras de carinho. Eu estou aqui em prol da causa, aliás, da causa violência contra a mulher, né? Eu me posicionei há pouco tempo, estou nessa pegada aí tem pouco tempo, né? Como eu falei. Porém, o meu propósito nessa causa é levar informação e ser voz para aquelas pessoas que ainda não têm voz. Quando eu digo violência contra a mulher, eu digo violência em todas as esferas, tanto de crianças como mulheres, porque eu também fui vítima na infância, né, de abuso sexual, e na fase adulta de violência doméstica. Então eu tenho uma experiência nessa questão. E ao invés de me lamentar e ficar sofrendo a vida inteira, eu resolvi dar a volta por cima, me superar e tentar ajudar outras mulheres que não têm a mesma coragem, que não tiveram apoio ou que se sentem coagidas mesmo pela situação ou pelo agressor. Ou seja, resolveu fazer a limonada dos limões que a vida te deu. Exatamente.
Bom, gente, eu conheci Michele, ela estava refrescando aqui a minha memória, né? Tem aí 7 anos, né, Michele? 7 anos. Conheci a Michele num evento em que veio a delegada Marta Rocha, sobre essa questão da violência doméstica, né? E tinha acontecido muito recentemente, a história dela tinha acontecido muito recentemente, ela ainda estava de lenço, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso, Michele. Como foi, como aconteceu? Qual foi assim, a agressão, que aí você vai dar a tonalidade, né? Eu sei que houve, mas você vai colocar os detalhes que você acha necessário, aquilo que for dispensável, fica muito à vontade, né? Até porque... Tá ótimo. Então, eu era casada há 5 anos com o pai das minhas filhas, tenho gêmeos com ele. E daí, assim, desde o início, eu já percebi um comportamento agressivo, possessivo. Mas nós mulheres, né, temos a capacidade de romantizar esses abusos, né? E aí eu achava que era porque ele me amava muito, porque eu era muito amada, né? Na verdade, ele fazia com que eu me sentisse muito amada, apesar de eu perceber algumas situações de abuso, né? Controle, ciúme excessivo, porque a violência ela não começa logo na paulada, no tapa. Dificilmente você começa a namorar alguém ou casa com alguém e a pessoa já vai te batendo de cara. É muito difícil isso acontecer. O que acontece são os abusos que são mascarados como amor, né? Eles dizem que é amor. E a mulher, como romântica que né? Como, assim, apaixonada, ela pensa assim, não, ele é desse jeito, ele é muito ciumento porque ele tem medo de me perder. E acaba que você se sente um pouco que valorizada com aquilo, né? Só que é uma grande mentira, é uma grande ilusão. E comigo não foi diferente. Eu me sentia muito amada, eu me sentia, nossa, eu me sentia a mulher. Sabe, falar assim, caraca, eu encontrei o cara ideal pra mim, né? Porque... está me valorizando. Exatamente. Mas aí as agressões elas foram aumentando. Primeiro eram xingamentos, depois eram controles, depois foi aumentando para algumas agressões físicas, tipo tapa, puxão de cabelo, escândalos na rua. E até que aconteceu o pior. Mas quando aconteceu o pior, que ele me bateu muito, me machucou muito, eu tomei a decisão de me separar. E aí, no caso, então, essa agressão que você está dizendo aí que te bateu, foi antes do fatídico da situação do... Exatamente. Quando ele me bateu bastante, e eu falei, não, chega, não dá mais. Eu não aguento mais isso. Porque qualquer coisa era um tapa, qualquer coisa era um xingamento, né? Uma vez ele me enforcou no quarto de eu perder o fôlego. Tipo, assim, me pegou aqui pelo pescoço contra a parede e eu perdi as forças, eu perdi o fôlego. Isso porque eu não queria dormir na cama com ele, porque a gente tinha brigado. Então, assim, aí chegou um tempo que eu falei, não dá mais, eu vou ter que me separar. E aí eu pedi a separação. E quando eu pedi a separação, ele não aceitava de jeito nenhum. Ele nunca aceitou, a gente se separou, eu mudei de casa e ele ficou na casa dele. Só que a gente mantinha contato por conta das filhas e tal. Só que ele nunca aceitou, ele não aceitava o término. E até que um dia, numa loucura de ciúme, porque ele tinha visto algumas mensagens, ele me pegou, falou comigo pra gente ir em algum lugar, que a gente tinha que resolver alguma coisa, que eu nem lembro mais o que era. E eu fui, e chegando lá, ele me levou pra um lugar assim que o pessoal chama de... esqueci o nome. Desova. Um lugar que o pessoal chama de desova. E lá, eu fiquei 2 horas na mão dele sendo torturada.
ele me xingava, ele me humilhava, arrancava meu cabelo com as mãos, me socava, me arrastava pelo chão, porque ele queria que eu confessasse uma traição, sendo que nós já estávamos separados, né? E ele tinha a vida dele, ele saía, ele ficava com outras mulheres, mas eu não podia, né? Continuar a minha vida. E daí, depois disso, ele me ameaçou, disse que ia me queimar com viva, ele tinha lá um produto inflamável que ele me mostrava e dizia que ia me queimar viva. Então assim, eu fiquei 2 horas na mão dele sofrendo todo tipo de violência física, verbal, psicológica, tudo de horror que você pode imaginar eu sofri. E naquele momento ele me olhou dentro dos olhos, parecia transtornado e falou assim, e eu só pedia misericórdia a Deus e pedia para ele não me matar, porque eu tinha as crianças para cuidar e tal. Tipo, tentava trazer a memória dele, olha, eu tenho as crianças, eu preciso cuidar das nossas filhas e tal. E daí ele olhou nos meus olhos e disse, você dá sorte que Deus gosta muito de você, porque eu te trouxe aqui para te matar, mas eu não consigo fazer. E daí ele me soltou na beira da estrada, sem chinelo, toda rasgada, toda arrebentada, e eu fui para casa. Pasmem, eu não denunciei. Isso foi num sábado, numa quinta-feira. Eu fui para casa, tomei um banho, tomei um remédio para dor, porque eu estava toda arrebentada, um remédio, e dormi. Fui dormir e não denunciei, não falei nada com ninguém, porque ele me prometeu que voltaria para me matar se eu contasse para alguém. E eu tinha medo, né? É um dos grandes fatores que a sociedade não entende. A sociedade diz que as mulheres gostam de apanhar, mas não é bem assim. Tem todo um contexto por trás. Quando você vê uma mulher apanhando e ela não denuncia, procura saber o que tem por trás disso tudo. Porque no meu caso, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo que ele me matasse. E aí eu não denunciei e tentei viver a vida. Só que no sábado seguinte, 2 dias depois, ele me pegou na porta de casa, me arrastou e me levou para dentro da casa dele. E lá, com todo requinte de crueldade, ele me ajoelhou no chão e me escalpelou com uma faca. Eu tentava me desvencilhar dele e ele falava, não tenta, fica quieta. Se você deixar eu fazer o que eu quero fazer, você vai sair viva. Porque eu quero te deixar feia. O intuito dele era me deixar feia. E aí eu com medo, porque ele estava com uma faca, ele podia cortar meu pescoço, ele podia fazer tantas coisas, né? E aí ele me ajoelhou no chão e ele cortou o meu couro cabeludo. Ele arrancou o meu couro cabeludo em várias partes. Eu tenho a cabeça toda costurada. São vários pontos que eu precisei fazer uma reconstrução. Mas no momento não sei se foi distração dele, eu sei que eu clamei a Deus, pedi a Deus que me livrasse daquela situação. E eu consegui correr e fugir, e aí eu fugi pra rua, e na rua as pessoas me ajudaram e me socorreram, né? Me levaram pro hospital, e ele fugiu. Foi isso. E aí você me disse que se demorasse um pouquinho mais a chegar no socorro, no pronto-socorro, você podia ter morrido por perda de sangue, porque você ficou ensanguentada nessa. Sim, eu perdi muito sangue. Eu perdi, eu fiquei lavada de sangue. As pessoas que me socorreram ficaram sujos de sangue, o carro ficou sujo de sangue, a rua tinha muito sangue, então a minha cabeça espirrava assim, ó. Então, se eu demorasse um pouquinho mais, eu poderia ter morrido por perda de sangue, né? Eu cheguei na clínica em choque. Então foi bem
Foram várias partes, essa parte aqui da frente veio parar aqui, essa parte da frente veio parar aqui. Aqui desse lado eu tenho uma parte que não nasceu o cabelo, porque realmente arrancou o tufo. Ficaram tufos de cabelo e de couro lá no chão, né? Então, graças a Deus, né, eu tenho meu cabelo de volta, mas a sentença que eu recebi era de que eu ia ter que fazer implante, enxerto e tudo mais. Porque foi bem profundo essa parte aqui. Então, para você que não entendeu, o cara arrancou o couro cabeludo dela, velho. Assim, escalpelou mesmo, né? Aquela coisa que a gente vê nos filmes de faroeste, né? Que os índios fazem com... No filme de faroeste tem muito disso, né? O escalpo, né? E o cara vence o adversário, ele mete a faca aqui na altura da testa, arranca a parte de cima do crânio e leva para casa o couro cabeludo mesmo, né? Os cabelos na mão lá do sujeito lá. É mais ou menos isso que aconteceu com a Michelle. Triste o relato, né? E eu preciso até chamar um intervalo comercial, porque eu estou aqui olhando aqui para você, Michelle, aqui sem saber o que falar. Deixa eu comercialzinho para a gente poder se recuperar aqui das revelações, né? Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, o governo do estado do Rio de Janeiro vai transformar o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água e informe vazamentos na sua rua. Quem esperou água tratada a vida toda não tem tempo a perder. SEDAI, Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Nós estamos todos recebendo aqui a Michelle Carcabini. Michelle é ativista da causa que envolve a questão da violência doméstica, sobretudo a violência contra a mulher. Ela é uma vítima dessa violência doméstica, dessa violência que acontece dentro das casas, né? Graças a Deus conseguiu sobreviver e conseguiu se recuperar. Muita gente não consegue. São inúmeros os relatos de mulheres que se suicidam, que enlouquecem, né? Que passam a viver de forma vegetativa por conta do impacto da violência contra elas, né? Ela acabou de fazer o seu relato aqui. E assim, gente, tem alguns comentários aqui no campo gente que sugerindo lei, né? Gente que nos comentários falando do que fazer, que a mulher tem que acionar isso, acionar aquilo outro. Pois no papel é tudo muito bonito, né? A legislação, etc, né, e tal, só que nem sempre a legislação ela ampara aqueles que são agredidos de forma tão vil, tão cruel, tão violenta, né? E com a Michelle não foi diferente, né? E aí, Michelle, a partir disso tudo, logicamente que houve um registro de ocorrência, delegacia, etc., um processo foi instaurado e alguém foi preso? Então, a partir daí, né, houve a denúncia. Nem se eu não quisesse fazer. Aí não tem jeito, né? Você entra numa unidade hospitalar. Exatamente. E por acaso o jornalista aqui é profissional de saúde e a orientação é essa. Chega uma pessoa que você tem um mínimo de desconfiança que houve ali uma agressão doméstica, alguma coisa assim, obrigatoriamente nós que trabalhamos no pronto-socorro temos que chamar a polícia. Isso uma... protocolo, é regra. Como que eu posso dizer? Foi uma vitória da Lei Maria da Penha, né? Porque antes da lei não tinha isso. Sim. Não era obrigatório os profissionais de saúde denunciarem para a polícia. Eles tinham que notificar a Secretaria de Saúde para ver estatísticas, para eles discutirem mudou a tramitação. Exatamente. A própria Maria da Penha, que dá nome à lei, né? Maria da Penha é essa que
acabou se tornando cadeirante, né, por conta das agressões que sofria do marido, marido. Que era um figurão, diga-se de passagem, o marido da senhora Maria da Penha, que dá nome à lei. Ela, inclusive, foi vítima dessa frouxura da legislação. Exatamente. E da forma como a coisa é enxergada pelos operadores do sistema jurídico que vê isso, né? Ela lutou 19 anos para que a justiça fosse feita. Exatamente. Né? E através dessa luta, o Brasil foi processado, né? E aí teve que tomar uma medida, né? Teve que tomar uma atitude. Foi onde resolveram fazer a Lei Maria da Penha. Maria da Penha é um caso entre milhares que Exatamente, porque antes da Lei Maria da Penha, a violência doméstica, a violência dentro de casa, ela não era muito tida como crime, né? Os caras não iam presos, não eram processados. Aliás, tem aquele pensamento antigo de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Então, tem um monte de gente que diz isso, né? Até hoje ainda tem gente que defende essa ideia. Né? É uma ideia machista, né? É uma ideia... Eu não sei se a ideia é machista, acho que é cara de pau mesmo, é para proteger os agressores. Exatamente, né? Entendeu? Verdade. Acho que é mais do que machismo, né? Acho que tem mais coisa absurda. Envolvida, né? Verdade. A minha amiga Daniele Souza, que tem assim, umas causas muito parecidas, já recebi a Daniele aqui no nosso programa, inclusive, ela diz aqui que, inclusive, o ex-marido da Maria da Penha está solto e fazendo vídeos, alegando ter sido vítima de uma falsa denúncia, né? Ele foi até conversar com um deputado, esqueci o nome do deputado, mas ele foi até conversar esses dias aí com um deputado e... assim, contando a sua versão, né? Como se tivesse justificativa. É hilário. Deixa eu mandar um abraço aqui também para Andréia Fitaroni. Diz aqui, meu Deus, doeu em mim vendo ela falar. Pois é. Imagina eu que estou aqui no estúdio do lado dela, escutando pertinho aqui, cara. Doeu bastante, Andréia. Eu também estou nesse barco. A Elaine Mota fala aqui, minha irmã ficou entre a vida e a morte. Pior de tudo é que o agressor ainda está solto e o nosso medo é que ele possa voltar e fazer de novo, né? Que é o que você falou aqui agora há pouco, né? Eu quero justiça não só pela minha irmã, mas sim por todas as mulheres que sofrem de agressão, né? As pessoas estão aqui também te cumprimentando, dizendo aqui que você é guerreira, sobretudo, e aí um abraço aqui para a Angélica Gomes, para o Bruno Almeida, Rosilene Ferreira, a moçada que vai nos acompanhando aí, Eloar Rodrigues Pinto, né? E você que está nos prestigiando aí, assistindo o nosso programa, caso queira compartilhar, né, o nosso programa de hoje aqui, para que mais pessoas possam ver, alcançar, né? A gente agradece, vai ser de utilidade pública, né? Valquíria Ramiro, abraço para você também. Alguém me manda aqui um WhatsApp dizendo da Lei Federal 10.778, de 2003, que estabelece a notificação compulsória no território nacional no caso de violência contra a mulher, se for atendida em serviço de saúde pública ou privada. E ela diz que em alguns municípios isso não ocorre e é necessário que a Câmara Municipal faça uma legislação que ampare aqui tornando essa lei federal também alcançando aí os ambientes e os espaços municipais, né? Eu vou me informar melhor sobre isso aqui, até para a gente cobrar dos municípios aí que isso aconteça. Gionilza Pessoa, boa tarde para você também, e o meu amigo Leandro Rangel, boa tarde para você, obrigado aí pelo carinho da sua audiência também. Aí, Michele, vamos lá, a agressão, o hospital, nasce então um inquérito aí policial e daí começou a minha luta, né? A minha luta de sobrevivência, porque eu fiquei bem mal e com medo do cara voltar. Com medo, finalizar, né? Mal fisicamente, mal emocionalmente, né? Eu adquiri uma depressão pós-trauma e síndrome do pânico, onde eu tinha crises, né? Você falou muito bem falado há um tempo atrás que tem mulheres que enlouquecem, né? E realmente, eu passei um tempo assim meio louca. Eu tinha crises que hoje eu não tenho lembrança. E para você ter uma ideia, né? Desculpa te interromper, Michele.
às vezes o agressor ainda tem coragem de dizer, ó, essa mulher é maluca, está inventando a história, tá vendo? Exatamente. Em razão do trauma que você apresenta após aquela agressão, aquele momento de desespero, né? A pessoa fica com o parafuso ali meio frouxo, é natural, né, que aconteça isso, nós somos seres humanos, e aí o sujeito utiliza aquela fragilidade emocional que você adquiriu a partir da agressão para tentar dizer que você está inventando história. Né? Não sei se foi esse o caso, né? Mas já vi isso acontecer. Aconteceu. Aconteceu, gente. Os agressores, eles são bem previsíveis, né? É sempre... O modus operandi é muito parecido. É, né? bem parecido. E daí eu fiquei bem doente, né? Eu tinha crises. E nessa de altura pânico, do campeonato, doente emocional, né? Emocionalmente. Da doença Teve uma vez que eu parei até na clínica EUGO. Tipo, porque na clínica de Tanguá não tinha mais socorro pra mim. Que eu tava num estado, assim, de loucura mesmo. Porque eu via ele fazendo aquilo, sabe? Era como se ele... Fecha os olhos e lembra da cena. Exatamente. E daí eu comecei uma luta pra me recuperar emocionalmente, fisicamente. Eu fiquei 4 meses com a cabeça machucada. 4 meses tendo que ir no hospital fazer... curativo, aí as enfermeiras também iam na minha casa, a princípio, né, quando eu estava bem debilitada, as enfermeiras iam na minha casa, e depois quando eu fui melhorando, eu ia, mas foram 4 meses, sabe, e a cabeça inflamava, ficava com secreção e tinha que raspar aquilo tudo, era uma dor, além da dor física, era a dor emocional. E aí, entre idas e vindas, a delegacia, corpo de delito, fórum, enfim, passaram-se 4 anos e eu tive a notícia de que o processo foi arquivado por falta de provas, né? E assim, teve até uma vez que eu fui, antes de repente, se o cara arrancasse a sua cabeça, seria prova, né? Ela só arrancou o cabelo, né? Só fez os cálculos, então não tem prova, né? E tipo, tinha foto, testemunha, enfim, não era prova suficiente. E o meu corpo de delito também, né? Pois é, Manel. Manel está dizendo aqui que em Tanguá irá inaugurar no mês de outubro a Casa Rosa, né? Em prol das mulheres daquele município, com psicólogos, assistentes sociais, abrigo e proteção da patrulha da mulher, né? E ele disse aqui, espero que outros municípios possam adotar esses procedimentos em prol das mulheres também. Manel, de boa, os equipamentos e instrumentos estão aí, cara, né? E já existiam vários deles no tempo que a Michelle foi agredida, né? E nada aconteceu, né? Então, eu acho que não é só de equipamento que nós precisamos, né? Bom que esteja chegando uma Casa Rosa em Tanguá. Parece que Rio Bonito, um avanço, né? Rio Bonito vai ter também uma CIAN, né? Que eles chamam, né? Que é uma delegacia especializada para atender a mulher, etc. e tal. Eu vi o prefeito comentando isso. E agora também, daqui mais algumas semanas, Rio Bonito ganha acho que é CIAN o nome. E a Casa Rosa em Tanguá. Mas não adianta nós termos esses equipamentos e aí alguém que vai sentar em cima do processo e olhar o processo dizer que não tem provas, né? E deixa o dito pelo não dito, né? Isso acaba sendo um negócio assim que traz descrédito, inclusive para que as pessoas denunciem, né? Exatamente. Para que você estava falando agora há pouco que tem muita gente que não denuncia, que não corre atrás, porque o cara acha que não vai ter o resultado. Não vai ter o resultado. E aí você fica exposto ali naquela situação, né, etc. e tal. E o resultado, correndo risco. E o agressor continua solto, e a pessoa fica naquela preocupação de que o cara vai voltar ainda mais enfurecido para concluir o serviço que não conseguiu fazer inicialmente. Né? Isso. E aí eu tive uma audiência com eu não sei se era juiz, se era promotor, se era conciliador. Não vou me recordar, porque já tem tempo. Desse aí. E eu estava ainda muito dopada, eu vivia muito dopada, né? Eu tomava muitos remédios. E tem muitas coisas que eu não lembro. Isso tramitou em Itaboraí? Itaboraí. E daí... Daniela está perguntando se foi em Rio Bonito, onde foi Itaboraí, porque o caso foi em Tanguá, Daniela. Isso. Então, não acontece em Tanguá, né? Você sabe, é Itaboraí que tramita. E daí, ele conversou comigo o seguinte,
Não sei se vocês lembram aqui que eu comentei que ele me agrediu e eu me separei. Nessa agressão, antes dessa grande agressão do escalpelamento. Sim. Nessa agressão, eu joguei um ventilador nele pra ele me soltar, porque ele tava me socando. E machucou um pouquinho ele aqui. E daí ele foi pra delegacia e eu não sabia. Eu não denunciei, mas ele me denunciou. Ah, que legal. Fez corpo de delito e tudo. É mesmo, né? Por causa do cortezinho que deu aqui. Só que ele não falou por que eu joguei o ventilador, né? Ele não falou que eu joguei o ventilador pra me defender dos socos dele, né? E daí isso gerou um processo. O Ministério Público me processou por isso, né? E daí essa pessoa que estava lá, que eu não vou saber quem era, me disse o seguinte: eu estava sem advogado, sozinha, sem amparo nenhum. Ele falou comigo o seguinte, que se eu prosseguisse com o processo, eu seria processada também alguma coisa nesse sentido. Sim. E daí eu segui, mesmo assim eu quis seguir e eu fui processada, gente. Eu tive uma audiência junto com outras pessoas que cometeram crimes e de vítima virei ré. Eu fui processada por essa situação. Graças a Deus não fui condenada. Mas aí foi erro seu. Erro seu. Você foi jogar o ventilador no cara, você tinha que ter arrancado o cabelo dele fora. Porque se você fizesse o escalpo, né? Igual ele fez com você, aí nada Talvez, daria. Mas você foi jogar o ventilador, Foi então só o um ventilador não ventilador, pode. Arrancar o cabelo, arrancar o couro cabeludo fora pode. Exatamente. Ministério Público, ó, parabéns pra vocês. Vocês são fera. Aí me processaram e aí, tipo, teve uma audiência. Nessa audiência, eles queriam que eu assinasse a minha confissão, dizendo que eu realmente bati no meu companheiro. Foi bem hilário, gente. Meu Deus do céu. Eu saí de lá direto dentro do carro do Corpo de Bombeiro, em crise de pânico, direto para o hospital. Eu saí em crise, porque eles queriam que eu assinasse. Desculpa que eu me emociono. Não tem como não se emocionar. Eu fico puto, mas você se emociona. Você tem um coração melhor do que o meu. Eles queriam que eu assinasse uma culpa que eu não tinha. Eu estava me defendendo. Sim. E eles queriam que eu assinasse, dissesse que eu tinha, no documento eu estaria dizendo que eu tinha realmente agredido o meu companheiro. E eu falava, não, eu não agredi, eu joguei o ventilador para me defender, ele estava me socando. E eles não quiseram me ouvir. Sim. E daí... Ontem eu estava vendo vários torcedores nas redes sociais indignados porque no jogo Flamengo e Palmeiras o juiz inverteu uma falta. Era uma falta a favor do Flamengo, o jogador do Flamengo literalmente foi derrubado pelo adversário e o juiz disse que foi o cara do Palmeiras, né? E aí tinha uma discussão nas redes sociais por conta disso. É mais ou menos o que tentaram fazer com a Michelle, né? Ela foi agredida para se defender, joga o que tinha na frente, podia ser o ventilador, podia ser a vassoura, podia ser o que for, né? E aí o cara tenta agora colocar na conta dela a agressão. E aí minha amiga Dani diz aqui, ó, dependendo de quem você encontra na delegacia, nem o RO faz, né? E é mais ou menos isso, Dani. Ou nem o RO faz, ou fala assim, ó, tem um negócio aqui atrás aqui do ventilador que você jogou em cima do cara, se você der continuidade a esse assunto, Foi isso que eu vi. vai ficar ruim para você isso aqui. Isso aí. Porque se por um lado os caras não querem fazer inquérito, não querem fazer o registro, né, para trabalhar menos, né, ainda tem as questões culturais que envolvem o fato de uma mulher chegar na delegacia pedindo socorro. É brabo. E daí eu fui processada, né? Teve audiência, eu junto com um monte de gente que tinha cometido crimes, e eu ficava assim, gente, eu não cometi crime nenhum, né? É uma injustiça do tamanho do mundo. Você fica assim, meu Deus, eu busquei ajuda e eu tô sendo processada, de vítima eu virei ré. Então, e daí eu não assinei a minha culpa, eu disse que eu não iria assinar porque
não tinha batido nele porque eu queria bater. Eu bati porque eu joguei o ventilador pra me defender. Você se defendeu. Pra me defender. E daí o juiz disse que ia me prender, disse que marcou uma nova audiência e disse, olha, eu vou te prender porque, né? Porque no caso eu assinaria aquela confissão dizendo que eu bati nele e eles iam me colocar uma pena, tipo, cesta básica, 6 meses de cesta básica, parece, e um tempo sem poder viajar, sem poder sair do estado, e também um tempo sem poder sair antes das 5 da manhã e depois das 10. Ou seja, a sua cabeça que já estava... Fiquei mais louca ainda. Bagunçada por conta do que aconteceu, diante disso, fica ainda mais... Fiquei mais louca ainda. E aí a sensação que eu tinha era, gente, às vezes me vinha na cabeça assim, não adiantou nada. Não adiantou nada denunciar, não adiantou nada lutar. Porque eu tô nadando e morrendo na praia. Quanto mais eu tento, mais eu me enrolo. Quanto mais eu tento, mais eles vêm pra cima de mim, né? Com força e tentando todas as estratégias pra livrar a cara do cara. E tipo, eu que era vítima, eu não tinha nenhuma regalia, sabe? Mas o meu agressor era tratado como um rei lá dentro. Né? Inclusive na audiência de pensão, o juiz faltou pouco pegar ele no colo, porque ele ofereceu mundos e fundos que ele nunca pagou até hoje. Né? E ele fez isso para mostrar pro juiz que ele era bonzinho, para quando chegasse a ser processado, que nem chegou, né? Quando chegasse a audiência dele, não, ele é um bom pai. Só que conversa fiada. E daí depois disso eu tive uma outra audiência e pasmem, foi eu e meu agressor. Daí pegou o meu depoimento, o depoimento dele, e no fim perguntou ao meu agressor se ele queria continuar com o processo. E ele, o meu agressor, ele me livrou. Ele falou que não queria continuar com o processo. Então assim, se ele dissesse que queria continuar, eu seria processada e tipo condenada, né? Porque o juiz já tinha me dito que ia me prender. Eu não sei se ele iria me prender mesmo, mas ele ia pelo menos sujar meu nome, né? Colocar lá uma... Ia te dar uma pena alternativa. Exatamente. Então, aí, quer dizer, eu fui salva, assim, de ser condenada por ele. Enfim. E daí, por diante, logo em seguida eu fui chamada lá e falaram que o processo tinha sido arquivado por falta de provas. E de verdade, eu desisti. Desisti de lutar assim em relação a isso, pelo menos por um tempo, porque eu estava exausta. Não, e eu acho que acaba fazendo mal a você também eu ficar exausta, revisitando esse exausta, negócio, né? até hoje. Hoje eu me considero assim curada, só que eu tenho algumas sequelas. E se eu precisar ir na delegacia, se eu precisar ir no fórum, eu passo mal. Eu ainda tenho gatilhos. Ficou com uma síndrome de pânico. Exatamente. Se eu precisar ir num lugar desses, eu tenho problemas, né? Eu não... Quando fala assim, fórum, delegacia, eu tenho horror. Então, naquele momento eu desisti, porque eu me via encurralada, sozinha, né? Minha família me apoiou, mas a minha família não é uma família que tem dinheiro, que tem status, é uma família simples. Então, infelizmente, não tem muita voz. Essa é a verdade. Não podemos ser hipócritas e dizer que quem é pobre, quem não tem status, tem voz. Essa é a verdade. A gente não tem voz. Muitas das vezes não tem. E daí eu foquei em cuidar de mim. Foquei em me libertar da dor, né? O processo foi arquivado. Graças a Deus, ele nunca mais me importunou, né? Ficou lá com a vida dele. E daí por diante, eu foquei em mim, em me cuidar, né? Me agarrei à minha fé,
a Deus, que em todo tempo eu sei que Deus esteve comigo, está comigo. E se eu tô aqui foi porque Ele me livrou e Ele me salvou. Porque, infelizmente, a Lei Maria da Penha, ela é tida como uma lei muito, muito boa, muito avançada, né? Até mesmo outros países reconhecem ela como muito bem elaborada. E realmente é. Só que ainda tem muitas falhas, né? Ainda tem muitas brechas, ainda tem muita coisa que ainda precisa fazer, ainda precisa ser feita. E infelizmente, em muitos casos, ela não resolve. Não resolve muito, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me falando que eu falando, né, esses crimes contra a mulher, né, em especial contra crianças, né, deviam ser hediondos, devia ter cadeia perpétua, prisão perpétua no Brasil, não sei o que e tal. E ela disse que isso não diminuiria. O que diminuiria são políticas públicas. E na hora eu não concordei com ela, né? Eu fiquei assim, não concordei muito com ela, com essa pessoa. Só que depois, parando para pensar, eu acho que ela tem um pouco de razão. Por quê? Porque o nosso país é machista, assim, desde que o mundo é mundo, né? É um país machista. Sociedade machista. A sociedade, né? E até algumas mulheres às vezes. Não, e é isso que eu ia falar, muito importante. Quando eu falo de machismo, eu não estou falando de homem. Eu estou falando de uma cultura, de um pensamento, de um comportamento. Existem muitas mulheres machistas. Se eu pudesse aqui enumerar quantas mulheres me procuraram no meu Facebook na época para dizer que foi bem feito e que eu merecia o que ele fez comigo, você não vai acreditar. É mesmo? Exatamente. Amigas dele, né? Amantes, né? Então, assim, mulheres por picuinha, por rivalidade, coisa boba, coisa que, eu não vou dar ibope pra ela porque ela tá, de repente não gostava de mim, né? Tinha um desafeto. Gente, desafeto, não gostar, isso é normal, né? Jesus, ele mandou a gente amar todo mundo. Amor é diferente de gostar, né? Amar, a gente ama, a gente deseja bem, não quer que aquela pessoa fique mal e ora longe. Você não quer contato. Gostar, você gosta da pessoa e aí você quer o contato. Mas então, você não é obrigado a gostar. Agora, a partir do momento que você é conivente e você apoia uma agressão, você é tão agressor quanto a pessoa que fez, né? Você acaba sendo cúmplice. E no nosso país, eu falo nosso país porque eu tô aqui, né? Mas eu acredito que é a sociedade num todo. As mulheres, elas também, algumas mulheres, elas têm essa visão de que o homem é que manda, de que o homem é mais importante, de que a mulher tem que se submeter sim, entende? E que, tipo, porque a mulher traiu, ela merece apanhar sim. A mulher enganou, a mulher mentiu, ela tem que pagar sim, né? E não é por aí. O que eu acabei de falar com o Flávio aqui, é que se a pessoa não presta pra você, sendo homem ou mulher, separa, sabe? Tem tanta gente. Você pode seguir sua vida, arrumar outro companheiro, outra companheira. Não precisa fazer violência. Porque além de ser um crime, gente, se você parar para pensar um pouquinho, é um ser humano. Como que uma pessoa em sã consciência consegue, né, machucar o outro assim, com a maior naturalidade e achar que tá tudo bem, né? Ninguém sabe, assim, só quem sabe o que eu sofri foi Deus, a minha família e uns poucos amigos que ficaram do meu lado, né? Eu estou vendo aqui, Daniela, o seu comentário, né? O Daniela está dizendo aqui que infelizmente as igrejas pregam isso, né? A submissão da mulher. E aí, Daniela, me permita só fazer uma observação, né, em relação a esse tema.
essa teoria de que as igrejas, né, pode ser que algumas pessoas que estão nas igrejas pensem dessa maneira, mas essa teoria de que as igrejas defendem a submissão das mulheres, ela está muito embasada no que escreveu São Paulo, quando ele diz que vós, esposas, sejam submissas a vossos maridos, né? Está escrito lá na Bíblia, no Novo Testamento, não é no Velho não, no Novo Testamento, o Paulo escreveu isso, e vós, esposas, sejam submissas a vossos maridos. Beleza, todo mundo acha isso muito legal e aí quer que a mulher seja submissa, né? Mas o verso continua e diz o seguinte: e vós, maridos, exatamente, amai as vossas esposas, as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Exatamente. Eu nem sempre fui um jornalista e um profissional de enfermagem, né? Eu já tive uma vida lá dentro da igreja e tinha algum cargo de importância, alguns cargos de liderança. E em algumas oportunidades eu recebia alguém para me dizer assim: rapaz, eu continuo lendo o verso. Não, porque diz que tem que ser submissa. Eu falei: beleza, meu irmão, então vamos cobrar a submissão dela. Mas a continuação do verso aqui que Paulo escreveu diz que você, marido, tem que amar a sua esposa e dar a vida por ela, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí, está pronto para dar a vida pela sua esposa? Antes de você cobrar a submissão dela, você está pronto para dar a vida por ela? Geralmente o sujeito virava as costas e saía dizendo que eu era maluco, né? Então assim, cara, vamos cobrar a submissão das mulheres? Aí, maridão, beleza, eu estou contigo. Só que eu quero saber se você está pronto para dar a vida pela sua mulher, como Cristo se entregou no lugar da igreja. Beleza? Então, se disser para mim que sim, a gente volta a conversar, né? O que acontece é que é isso, o machismo que está dentro das pessoas, Daniel, ele acaba tomando os cargos públicos, né? O fórum que você, Michele, tem pavor de entrar, por vezes ali tem o juiz, tem o promotor, tal, que esses caras são machistas também, são agressores de mulheres também, né? Vemos aí no noticiário direto aí, mulher de figurão que é agredida pelo cara, né? Esses dias era um integrante de uma alta corte, né? Do judiciário, que inclusive estava quase perdendo a função pública de juiz, de ministro, se não me engano do STJ, por conta dessa história de agressão. Então, assim, esse comportamento, essa cultura machista, ela está presente em todos os ambientes e também está presente nas igrejas, né? Mas a Bíblia não chancela essa submissão, né? Paulo, de maneira muito inteligente, ele fala sobre a importância da mulher ser parceira do homem, né? Mas diz que o cara tem que amar a sua esposa e dar a vida por ela. E aí, meus queridões, né, estão a fim de... Nenhum lugar lá está dizendo que tem que arrancar o couro cabeludo da mulher, não. Exatamente. Então, muito bem falado. Coisas para a gente poder refletir, viu, pessoal? Né? Eu penso dessa maneira, quem quiser discordar, fique muito à vontade, mas eu penso assim: antes de cobrar a submissão da esposa, pergunte ao marido se ele está a fim de dar a vida por ela, né? Se ela precisar perder a vida, se ela tiver que perder a vida porque aconteceu uma doença, porque ela vai sofrer um acidente, pergunta ele se ele vai ficar no lugar dela, né? Então, se ele tem essa coragem, esse amor todo, aí a gente começa a conversar sobre a primeira parte do verso. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Arthur Lira tem processo criminal de agressão à mulher. Arthur Lira, o famoso político aí que está sempre na mídia, né? Acrescenta aqui minha amiga Daniele, né? A Luciana Teixeira, boa tarde para você também, né? E a Gionilson está dizendo que precisamos interpretar a Bíblia. Pois é, e principalmente a moçada que está lá dentro da igreja, Gionilson, que é essa moçada que às vezes falha na interpretação. Desculpa, Michele, eu tomei aqui a sua palavra, né? Mas, e aí eu queria perguntar para você, conhecemos aqui a sua história, conhecemos aqui a luta, e aí você, quando conseguiu se recompor, resolve usar a pegada do se a vida te dá limão, faça uma limonada, decidiu pegar a sua história e alcançar pessoas e tentar ajudá-las através do seu exemplo, através da experiência que você viveu. É isso? Isso. E daí por diante eu passei a cuidar de mim, né?
Antes eu tava assim, meio na correria de querer justiça e fui me deixando um pouco de lado. Mas aí eu fui cuidar de mim, né? Eu fiz tratamento com psicólogos, psiquiatras, tomei remédio durante um tempo e me apeguei à minha fé, a Deus, né? Que foi que me restaurou. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa completamente livre desse peso, dessa dor. É claro, eu ainda tenho algumas sequelas, eu estou no caminho da recuperação, né? É um caminho longo, não é um caminho fácil, não é um caminho que você encontra a cura rapidamente, não é. É um processo, é um dia de cada vez, vencendo os seus limites a cada dia, a cada processo. Então, eu ainda estou no caminho, estou no processo, né? Mas hoje eu me considero muito mais forte emocionalmente, muito mais preparada para falar. Tanto é que eu fiquei 7 anos sem falar sobre isso, né? Eu não falava sobre isso nas minhas redes sociais, eu não falava isso com qualquer pessoa. É claro que quando eu precisava falar de um testemunho, tipo na minha igreja, eu já dei meu testemunho. Também assim com algumas pessoas que eu percebia que precisava ouvir uma palavra, eu falava, mas eu não colocava isso muito assim aberto para todo mundo. Por conta de medo, né? Medo de julgamento, das pessoas falarem, inclusive já estou sendo julgada. Algumas pessoas falam, não tem necessidade de falar, porque é aquilo que a gente estava conversando antes de começar. As pessoas não gostam de falar sobre isso. Muita gente não gosta de falar sobre essas coisas, sobre violência, sobre abuso, enfim, sobre violência dentro de casa, sobre o que acontece dentro de 4 paredes. É muito complicado, é um assunto muito tabu. Tabu, exatamente. As pessoas não gostam, né? As pessoas acabam achando que é não vai sair. Sensacionalismo. Exatamente, obrigada. As pessoas acham que a pessoa quer aparecer, quer ibope, e não é bem por aí, sabe? O que a gente quer, o que eu e outras mulheres ativistas da causa, o que a gente quer é levar informação para outras mulheres, para que elas se sintam encorajadas a denunciarem. Porque eu contei aqui minha história de denúncia, eu não tive uma história muito feliz com a denúncia não, é certo. Mas, através da denúncia, eu me libertei de um relacionamento abusivo. Através dessa denúncia, eu entrei pelo caminho de recuperação. Então, talvez se eu não tivesse denunciado, talvez eu estaria lá ainda, ou nem estaria aqui para contar a história. Então, assim, por mais que a justiça ainda seja falha, por mais que ainda precise muitas coisas serem feitas através da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, ela é válida, tá? A gente teve muitos avanços. E, assim, a cada vez mais, cada vez que a gente se posicionar, cada vez que a gente falar sobre o assunto, eu acredito que é um avanço. Porque, como você disse, é um tabu. As pessoas não gostam de falar. E tudo que é encoberto ganha força. Uma coisa que eu sempre digo é que a maior arma do agressor é o seu silêncio. Quanto mais você fica quieta, quanto mais você não denuncia, quanto mais você tem medo, mais ele age. Então, eu ainda não sei a solução. Acho que nem a justiça sabe, né? Mas eu sei que a solução não é se calar. A solução não é se calar. A gente precisa colocar a nossa voz para fora. A gente precisa denunciar os abusos que a gente sofre desde a infância, sabe? Existem crianças e mulheres que nesse momento, enquanto a gente está aqui conversando, está sofrendo abuso físico, emocional, sexual, enfim, são vários tipos de abusos. Então, quando o que eu quero, que as outras ativistas querem, é mostrar para o mundo que tem vida após agressão, sabe? Eu sou prova viva disso. O meu agressor ele não foi punido ainda, né?
ele tá, tipo, na mão de Deus e Deus sabe o que vai acontecer com ele. Só que a minha vida, ela tá sendo reconstruída. Hoje eu sou protagonista da minha história. E hoje eu entendo que eu não sou merecedora de todo o sofrimento que eu passei, porém passei, mas não vou ficar me lamentando a vida toda e vou tentar extrair o bom disso. Eu tenho extraído, sabe? Eu tirei muitas lições disso, eu evoluí muito como pessoa, como ser humano, e aprendi a olhar o outro com menos julgamentos, né? Que a gente tem muita essa mania de olhar o outro e julgar pela aparência, pelos gostos, pelas opiniões, e a gente se esquece que tem um ser humano ali atrás, né? Que tem uma vida. Então, eu aprendi muito, tirei muitas lições disso tudo, e a partir daí comecei a me recuperar, né? Hoje eu sou emocionalmente muito mais forte, espiritualmente também, com a graça de Deus. Tudo de bom que aconteceu e que tem acontecido, eu devo a Ele, a Deus. Eu não posso deixar de frisar isso aqui. Claro que eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Em algum momento a justiça também ajudou. Mas a principal pessoa responsável por eu estar aqui, viva, contando a minha vida, é Deus. Então a Ele toda glória, toda honra, louvor e gratidão. E a partir daí eu voltei a trabalhar, né? Como eu fiquei um ano em casa, mas aí voltei a trabalhar, voltei a fazer meus afazeres domésticos e voltei a reconstruir a minha vida. Hoje eu estou escrevendo um livro da minha história. Comecei a escrever um livro sobre a minha história, contando a minha história, porque esse tempo que a gente tem aqui é pequeno para tantos detalhes, porque são muitos desdobramentos, são muitos detalhes, muitas coisas eu vivi durante esses 7 anos. Foram muitos processos, né? E eu acho que um livro é o lugar ideal para eu contar tudo, né, em detalhes. E ele já está sendo escrito. Estou bem no início, mas já estou nessa pegada. E eu tenho aconselhado algumas mulheres me procuram no direct, né? Porque eu fiz no meu Instagram uma comunidade de mulheres, assim, eu tô tentando levar isso pro mundo. E pros homens também, gente, eu quero falar com os homens também, né? Porque a gente fala assim, só das mulheres, com as mulheres, enfim, mas os homens também, eles precisam ouvir esses relatos. Eles precisam entender que nós somos pessoas, que nós sofremos, nós sentimos e que nós temos o nosso direito, né? E também eu quero falar com homens de bens, homens que acolhem mulheres, homens que ouvem mulheres, homens que aceitam mulheres. Esses homens, eles precisam se unir a nós, mulheres que estamos nessa pegada, para criar uma rede de proteção à mulher. Por quê? Às vezes a gente não denuncia um abuso por medo, sabe? Por insegurança, por não ter um amparo. E a gente precisa de ter uma rede de proteção para que mais e mais mulheres se encorajem de denunciar. Entende? Então, a minha luta hoje é para que nenhuma mulher sofra abuso calada. Deixar de sofrer, eu não vou conseguir. O meu sonho era que nenhuma mulher mais sofresse abuso, que nenhuma mulher sofresse violência, que nenhuma criança sofresse violência ou abuso. Infelizmente, isso está fora da minha alçada. Eu não tenho esse poder. Mas o que eu quero lutar é que nenhuma mulher, nenhuma criança sofra abuso calada, sabe? Que ela tenha coragem de denunciar, que ela tenha coragem de pedir ajuda, mesmo que você ache que não vai ter ajuda e amparo na justiça, mas na sua família, com um amigo, com uma amiga, alguém vai te ouvir, alguém vai te escutar. O que não pode é se calar. E é essa a minha luta. Pois é, minha gente, nós estamos recebendo aqui nessa tarde Michele Carcabini, né? Que é uma ativista, traz uma história de vida
que nos impressiona, né? Me permita um intervalinho comercial e volto para a gente seguir ouvindo aqui a Michele, seu testemunho, seu trabalho, né? E esse livro que vai sair, né? E essa influência digital que nasceu a partir dessa história, dessa página triste, né, da vida dela, mas que alcançando e certamente ajudando pessoas. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, o governo do estado do Rio de Janeiro vai transformar o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água e preserve o meio ambiente. Quem esperou água tratada a vida toda não tem tempo a perder. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Beleza, minha gente. Então é isso, cara. Um abraço aí para você que está ligado no nosso programa Flávio Azevedo, aqui pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Gente, me permitam só rapidamente conceituar aqui a palavra sensacionalismo, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, por incrível que pareça. A palavra sensacionalismo, ela vem do termo original sensação. Qual é a sensação que você tem quando você ouve o testemunho da Michele? Você fica satisfeito pra caramba, fica feliz, fica alegre? O que você fica? Você fica impactado. A sensação que você tem é de impacto, né? De que caramba, como é que pode? Outras Micheles estão por aí pelo Brasil afora, né? A palavra sensacionalismo para falar sobre coisas ruins, ela infelizmente, como acontece em muitas outras áreas no Brasil, ela é mal empregada. Mas quando nós da imprensa trazemos alguém aqui para contar a história dela, né? E aí Michele de Tanguá, aqui da cidade, não é aquela pessoa que aparece na televisão, que mora lá no Rio Grande do Norte, lá no rincão do Amazonas, do não sei de onde, não, é aqui, nossa vizinha de Tanguá. Semana retrasada agora, nós recebemos a notícia de que lá no Boqueirão, aqui no Boqueirão, Rio Bonito, um marido matou a mulher a paulada, no Boqueirão, né? Essa mulher não teve a sorte que a Michele teve, de conseguir escapar, de conseguir que alguma coisa segurasse, né, o cara, para que não tirasse a sua vida, né? Que ele falou que ia te matar, mas não conseguia, né? Então, assim, gente, é exatamente para provocar sensações em você de indignação, vontade de ajudar, vontade de contribuir, né? Para que você entenda, as sensações é o que fazem, o que nos fazem alcançar aquilo que está sendo dito. Por vezes, simplesmente você lê um texto, você não tem lá a sensação que precisaria ter para que aquilo impacte na sua vida e que você se una àquela causa. Mas quando você vê o relato, o testemunho da pessoa que está aqui contando, você tem as sensações necessárias, os nossos sensores, né, a nossa percepção sensorial, ela nos coloca ao lado dessa causa, né? E assim, eu estou aqui analisando e pensando e ruminando tanta informação que a Michele tem trazido para a gente nessa tarde, né? Então, assim, meus amigos, o sensacionalismo ele é ruim quando é aquela coisa que nós vimos por aí, às vezes, na grande mídia, principalmente, né? Uma tentativa de denegrir ou alavancar coisas que não são muito boas, etc. e tal. Uma exploração exacerbada e desnecessária da vida de um artista, de um jogador de futebol, né? Questões de cunho particular. Isso é sensacionalismo, picareta, pilantra, né? Mas, quando nós trabalhamos as sensações através das notícias, através da entrevista, com uma condução séria, é uma das armas que nós da imprensa temos, né? E nessa tarde, é exatamente o que eu quero provocar em você que está escutando a história da Michele. Na condição de jornalista, eu quero provocar em você exatamente sensações. Sensações, Michele, para que, assim como você falou, pessoas do bem precisam somar conosco, se unir, né, nessa luta. Exatamente. E através das sensações é que a gente consegue trazer as pessoas, né? Eu tenho certeza que todos que estão em casa nos ouvindo, que estão nos acompanhando pelo Facebook, aí, pela internet, e que vão assistir depois a nossa conversa, ficarão
impactados com o que está sendo comentado aqui. Terão uma sensação de que, caramba, alguma coisa precisa ser feita, né? Eu preciso colaborar, né? E nós que trabalhamos com a imprensa, a forma como nós colaboramos é essa, trazendo essas sensações para você, apresentando figuras como a Michele para você, para que juntos nós possamos criar uma nova realidade. Esse é o grande propósito, né? Então, assim, minha gente, cuidado ao rotular, né, as pessoas como sensacionalistas, as notícias, as informações como sensacionalistas, porque toda notícia ela tenta trazer em você a sensação. Até quando você publica lá que o Flamengo venceu o Palmeiras de 3-1, jogando no Allianz Parque, na casa do todo-poderoso Palmeiras, e foi lá e deu uma lambada no Palmeiras, você traz uma sensação de prazer para aquele cara que torce para o Flamengo. Rapaz, o meu time foi lá. Toda notícia traz sensações para você, de alegria, de tristeza, de frustração, né, de indignação, que é o que nós estamos, as sensações que nós estamos sentindo aqui hoje com essa história que nós estamos trazendo aqui com a Michele. Então, desculpem aí o ar professoral, né, mas é importante nós conhecermos a etimologia das palavras, para que nós não ficamos aí vendendo, às vezes, informações que não são muito reais, né? Um abraço aqui para o meu amigo Gilmar, que comanda a creche lá do Sambê, sempre nos prestigiando aqui, nos acompanhando também. Você é uma mulher vitoriosa, diz aqui a Luciana Teixeira. Roberta Lima, guerreira, diz ela aqui. Nelma Gomes, acrescenta que você é guerreira, né? Aproveitando a sua grande audiência, queremos dizer que aqui na creche comunitária do Sambê damos apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Olha aí que bacana, diz aqui o nosso amigo Gilmar, né? Parabéns ao Gilmar pelo trabalho aí na creche, né? E a você que está nos acompanhando, compartilhando aí a nossa conversa aqui, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu só lembrar aqui, de seguir questionando aqui a minha amiga Michele, deixa eu só lembrar dos nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, a Clínica Vivermed, a Connect Internet, a Telefrutas Gil Bonito. Meu amigo Leandro, espero que você guarde aí os morangos, que 4 potinhos de morango a R$10, tudo isso eu tenho que ir buscar, porque morango com leite é um negócio muito bom, né? A carne está cara, então vamos comer morango. Del Conde, restaurante e pizzaria, nossos parceiros aqui também. Drogarias Viva Mais, Flor do Amanhecer Medicina Integral, comandada lá pelo Dr. Nogueira, Elohim Contábil, Padaria Belo Grão, Beleza Animal Banho e Tosa, aliás, o centro estético agora, que a Marcela transformou, Beleza Animal Banho e Tosa, né? Os pets estão recebendo mais carinho do que eu, rapaz. Muito chique. Lá na minha amiga Marcela. Abraço, Marcela. Eu estive lá na sexta-feira, fiz uma live lá com eles, né? Tá muito legal, novo endereço, agora lá na rua Eugênio Cordeiro, no centro de Rio Bonito, número 44. Deixa eu lembrar para você aqui da Rocha Numismática, lá no Shopping São Gonçalo, do meu amigo Felipe, que trabalha com antiquário e com coleção de moedas antigas e cédulas. Baeta Gás, ligou, pediu, entregou. Fabinho Lava Jato, Hotel Fazenda Colinas, AB Barbearia, né? Meu amigo Anderson Barreto, fazendo a cabeça da rapaziada lá no centro de Rio Bonito, na Travessa Alexandre Ferreira. Mas se você quiser, ele faz a barba também e o bigode, né? Abraço, meu amigo Barreto. E hoje, minha gente, estamos recebendo aqui a Michele. Michele, você falou aí de estar escrevendo um livro, né? Contando aí com maiores detalhes, né? Porque se você fosse contar tudo aqui, teríamos que ficar uma tarde, uma noite, uma madrugada certamente aqui conversando, né? E tem previsão de quando o livro vai ser concluído, vai ser lançado. Eu quero fazer parte desse lançamento. Conte comigo, volta aqui no programa para lançar o livro aqui também, para a gente voltar a falar dessa aventura aí de escrita. É você mesmo que está escrevendo? Está sendo auxiliada por algumas pessoas? Como é que é essa pegada? Vamos fazer os nossos 20 minutos finais de programa aqui falando de coisa boa. Vamos lá. Então, eu tô indo com a cara e com a coragem, né? Não tô tendo apoio de ninguém por enquanto. Eu tô escrevendo, comecei há pouco tempo. Eu já tinha essa ideia já há um tempo, mas eu ficava assim meio receosa de começar, mas deve ter mais ou menos uns 2 meses que eu comecei, né? Tem pouco tempo, ainda não tem previsão de término, mas eu quero contar a minha história com
com detalhes e quero, com a minha história, incentivar outras mulheres, né? Porque assim, nem tudo nesses 7 anos foi horror, nem tudo foi ruim, né? Que alguém pode me olhar e dizer assim, ah, coitada, eu não sou uma coitada, né? Eu quero frisar isso aqui, pelo amor de Deus. Eu sou uma vencedora, como muita gente colocou aqui. Obrigada pelo carinho, um beijo para todas vocês, para todos vocês. Eu sou uma guerreira, sou uma vencedora, eu tenho vencido, né, obstáculos. E assim, isso não é uma coisa que é só minha, isso é de qualquer uma mulher. É só ela se decidir a vencer, se decidir a se posicionar, a dizer, não, eu não mereço isso. Porque uma coisa que eu queria falar aqui, que eu não falei, é que quando a gente sofre algum tipo de violência, algum tipo de abuso, a gente fica tão mal e tão doente que a gente acaba acreditando que a gente merece aquilo. Ou que a gente, de alguma forma, é culpada daquilo. Então isso impede muito a gente de avançar, sabe? A gente fica naquele ciclo vicioso de que, eu mereci, eu fiz por onde disso acontecer. E não, ninguém merece sofrer abuso, ninguém merece sofrer violência, sabe? Todos temos defeitos, temos qualidades e todos temos direito a viver livre, sem sofrer nenhum tipo de violência. Então, você não é culpado da violência que você sofreu ou do abuso que você sofreu. O culpado é quem cometeu, que isso fique bem claro. E há uma nova história, há um novo recomeço, sabe? Tem vida após o trauma, após a violência. A gente acha que quando a gente quando a gente sofre uma violência assim, a gente acha que acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Tem sim. Eu sou prova viva disso. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou livre. Eu não tenho medo de nada, sabe? Deus tem restaurado a minha vida e eu tenho me tornado protagonista da minha história. Eu tenho sido o que eu quero ser, tenho cumprido o meu propósito de vida, que é levar a voz para as mulheres, incentivar, motivar, influenciar, né? Eu tenho o meu Instagram, gente, aproveita, quem me segue. Isso que eu ia perguntar para você, né? Eu entrevistei a Michele lá atrás, você estava de lenço no dia, né? Naquele evento lá que a gente se conheceu. Tinha acontecido muito recentemente, né, a sua história. Teve publicação, teve reportagem na Record, na Rede Record, né? Teve canal de televisão que publicou a história, né, e tal. E eu lembro que eu fiz a entrevista com ela e por algumas vezes eu não procurei você, mas eu conversava com pessoas próximas, falei, pô, cara, ela não gosta de falar disso não, né, e tal. E aí quando eu acompanhava, mas eu sempre te acompanhei nas redes sociais, aí quando eu vi que você começou a tratar um pouco mais do assunto na rede, eu falei, cara, eu vou convidar ela para tratar do tema, que eu acho que ela já meio que virou a página daquele momento do luto, acho que já passou. E agora ela está... e aí eu percebi nitidamente que você estava transformando o limão que a vida te deu em limonada, né? E aí seria exatamente, você está falando do Instagram, a próxima pergunta que eu ia... Pergunta não, a próxima colocação que eu ia fazer para você. Não, sem nenhum problema. Quem está nos ouvindo agora, que tem uma história parecida com a sua, que está com uma situação na vida parecendo com a sua, né? Com agressões, e aí, muito bem, lembra aqui o Manel aqui nas colocações que ele fez, a agressão não é só porrada, é também uma série de outros comportamentos que o companheiro ou companheira tem com a pessoa, né? Porque tem mulheres que também têm esse comportamento, sobretudo no campo do ciúme, tem aí algum tipo de agressão. É que os homens, ainda mais do que as mulheres, ficam com vergonha também de dizerem que está apanhando em casa ou que sofrem algum tipo de constrangimento, né? E o colega fala assim, porra, você está de sacanagem, cara, a mulher está batendo em você, porra, está de zoeira. E aí o cara, os homens principalmente, eles mesmos têm dificuldade muito grande de falar sobre essas dificuldades todas. E aí pode ser que alguém esteja em casa nos acompanhando, nos ouvindo, ou conhece alguém, e aí de repente quer conversar com você, quer entrar em contato contigo, quer ouvir mais a respeito do que você tem a dizer sobre isso. Como é que faz? Você dá palestra,
tem a questão do Instagram que você utiliza, que eu tenho visto e tal. Como é que funciona isso? Então, eu tenho meu Instagram, que eu tenho tornado ele uma comunidade de mulheres, né? Lá eu levo informações sobre a violência, como venci, né? Incentivo mulheres, influencio a vencerem o ciclo de violência. E eu dou palestras também, né? Sobre violência ou a violência de qualquer esfera, em qualquer esfera. E, assim, a minha causa lá no Instagram é a favor da vida, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, eu até vim de amarelo aqui. A gente não pode desvincular, né, a violência contra a mulher e o suicídio. Porque muitas se suicidam porque sofreram algum trauma, né? Eu mesma já tentei o suicídio quando eu tinha 15 anos de idade. Então é uma outra história. Então, assim, não tem como desvincular. Mas aí já por conta daquela agressão que você sofria no tempo de infância. De né? infância, abuso Resultado sexual do na abuso infância. sexual que você sofreu. Exatamente. Então, assim, não tem como desvincular o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, do Agosto Lilás. E esse abuso que as crianças sofrem é outro tema também totalmente embaixo do tapete, totalmente escondidinho, porque geralmente os agressores é papai, tio, vovô, né? Isso aí. E aí ninguém quer falar mal do vovozinho, Ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Muitas pessoas preferem fechar os olhos, fingir que nada está acontecendo, né? Enquanto tem uma criança sofrendo dentro de casa. Então, assim, a minha luta lá no Instagram é essa. É colocar isso para fora, sabe? É trazer voz para essas crianças que não têm voz. Para essas mulheres também. Mas também para essas crianças. Porque eu fui uma criança dessa, uma criança ferida, né? Hoje eu estou recuperada, graças a Deus, mas eu tive muitos prejuízos, muitos. Eu sei a dor que uma criança carrega. Então, eu quero levar a voz para essas crianças, para essas mulheres. Então, você que ainda não me segue, o meu Instagram é @Michele_Carcabini, tudo junto. Só vai lá, Michele Carcabini. Michele com I, tá, pessoal? Isso, Michele com I e Carcabini com I. Um L também. Só. Exatamente. Igual eu escrevi aí no texto aí que está na live aí que nós estamos fazendo. Michele com L só e letra I e Carcabini. Isso, só me procurar lá, tá? E tipo, eu tenho aconselhado algumas mulheres me procuram no direct lá no Instagram e eu tenho aconselhado, tá? Conto também a minha história. Então eu tô aqui, eu quero que a minha história seja um canal de cura, um canal de bênção para outras pessoas, né? É o que o Flávio disse, eu tenho transformado meu limão em limonada. Então, assim, eu acredito que tudo que a gente vive tem um propósito, né? Foi muito difícil tudo que eu vivi, mas eu sei que tem um propósito. E o propósito é ajudar outras pessoas, alcançar outras vidas que ainda não tiveram a oportunidade de se reerguer, de se levantar. Então, conta comigo, tamo junto, você não tá sozinha. O Estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, o governo do Estado do Rio de Janeiro vai transformar o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água e informe vazamentos na sua rua. Quem esperou água tratada a vida toda não tem tempo a perder. SEDAI, Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. Beleza, minha gente. Monique Gomes, um abraço para você também. Ela diz aqui, Michele, trabalho incrível que está fazendo. Parabéns, né? Obrigada. E assim, Michele, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, conte conosco, viu? Nessa causa. Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui nesta tarde, para compartilhar a sua história com as pessoas. E talvez alcançando algumas pessoas, encorajando algumas pessoas a tomarem a iniciativa de vencer, né? E assim, eu quero agradecer você que compartilhou, você que estava conosco aí
nos prestigiando, ligados aí na nossa programação de hoje, né? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. E eu tenho certeza que nós estamos trazendo informação de utilidade pública para muita gente. E sempre que precisar, nessas etapas aí que você vai fazer daqui para frente, vai caminhar daqui para frente, Michele, conte conosco. Eu espero receber você aqui mais vezes. Obrigada. Para contarmos outras histórias. Não só a sua história a gente já conhece, mas quem sabe outras histórias que através da sua você vai conseguir mudar, né? Tomara que esse testemunho seu hoje aqui tenha alcançado aí pessoas, mulheres, etc, etc. E assim, minha gente, o objetivo foi esse mesmo, despertar as suas sensações para o que vem acontecendo na sociedade brasileira, né? A gente precisa tratar disso, não dá para jogar o lixinho mais debaixo do tapete, né? Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, né? Deve meter a colher sim, né? E esse comportamento que nós temos de não querer participar, de não querer se meter, porque vão dizer isso, que vão pensar aquilo, etc e tal, não faz isso não, né? A sociedade brasileira é muito contaminada com esse negócio, não, de larga para lá, né? E assim, gente, e eu queria, para finalizar e dar a palavra para você, só lembrar da história do problema não é meu, né? Não sei se você sabe, meu amigo, mas um belo dia, um fazendeiro comprou uma ratoeira. Você sabe que o rato daquela fazenda ficou desesperado. O rato correu, falou com o galo, e o galo falou que o problema era dele. O rato correu, foi lá, falou com a vaca, e a vaca disse que, ó, não tem nada com isso não, o problema não é meu não, né? E um belo dia, uma cobra acabou sendo pega pela ratoeira. E a dona da casa, a esposa do fazendeiro, ao mexer na ratoeira, a cobra picou aquela mulher. E aí a dona ficou muito doente, e o homem, o dono da casa, o médico receitou uma canja de galinha, né? E aí o cara foi e matou o galo. O galo que disse que o problema não era dele, porque onde já se viu um galo cair na ratoeira? O problema é seu, rato. Você se vira com o seu problema. E o galo virou canja, né? E o dinheiro começou a utilizar muito dinheiro para curar aquela mulher, né, etc e tal. E o cara se viu obrigado a vender a vaca para o açougue, né, para poder levantar algum dinheiro e cuidar da mulher. E lá foi o galo, lá foi a vaca, que não tinha nada a ver com a ratoeira, e o ratinho mesmo, que a ratoeira era para pegar ele, continuava de boa ali na fazenda, né? E na verdade o problema realmente era do rato, mas ninguém se compadeceu dele e foram alcançados pelos efeitos da ratoeira. Exatamente. Então assim, minha gente, se você não tem problemas similares na sua família com você, olha que bacana, Papai do Céu continue te abençoando. Amém. Mas não deixe de participar do problema do outro, não, porque veja a história do ratinho aí. Michele, obrigado, foi um prazer grande, né? Um beijo para minha prima Clarice, que é de Tanguá, está aqui deixando seu boa tarde, né? Beijo, Clarice, tudo de bom para você. E suas palavras finais, Michele. Então, é muito importante você falar essa história do rato, que eu quero enfatizar isso aqui. Gente, não espere a violência, o abuso acontecer perto de você, dentro da tua casa, ou com alguém que você ama, para você tomar uma atitude, sabe? Ah, mas o que eu posso fazer? Você pode apoiar alguém que esteja sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência. Você pode ouvi-la, orientá-la a buscar ajuda. Você pode apoiar alguém que está sofrendo, porque muita gente acha que a mulher, quando não denuncia, gosta de apanhar, né? E não é bem assim, é todo um contexto, tem todo um contexto por trás disso. Procura saber, entender por que essa mulher não denuncia, tá? E não faz chacota, não ri. E você que, por acaso, vê na rua ou ouvir na vizinhança gritos de socorro, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Eu sei que às vezes a gente não pode fazer a gente mesmo, né, ir lá e parar o agressor, porque às vezes está armado, enfim, mas denuncia, gente. Não precisa
dar o nome, não precisa dar o seu endereço, nada disso, mas denuncia. Tenta ajudar de alguma forma, né? Porque a gente calado, parece que a gente está sendo conivente, a gente está vendo alguém sofrer, alguém pedir socorro e a gente fica quieto, né? E não faz chacota quando alguém apanha, sabe? Não acha legal. Mulheres, levantem outras mulheres, apoiem outras mulheres, não sejam machistas achando que a mulher mereceu só porque você não gosta dela ou porque você tem uma picuinha, uma rinchazinha. Essas coisas elas precisam ficar de lado, sabe? Eu vejo que os homens, eles são muito unidos, né? Eles se apoiam, eles até mesmo coisa errada. Às vezes o cara faz coisa errada e o outro vai lá e acoberta. Mas a mulher tem muita rincha no meio da gente, tem muita rivalidade. Isso precisa acabar, a gente precisa se unir, sabe? Porque quanto mais pessoas engajadas nisso, quanto mais a gente falar sobre isso, mais os agressores vão se sentir coagidos. Como eu já falei, o silêncio é a maior arma do agressor. Então, não espere acontecer com você ou com alguém que você ama, né? Vamos nos levantar hoje em prol de todas as mulheres, em prol de que as mulheres sejam livres de verdade. E é isso. Muito obrigada. Foi um prazer, Michele, te receber aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua tarde aqui conosco, seu testemunho, sua história que você abriu conosco aqui. E eu queria finalizar lembrando para você que todo agressor é filho de uma mãe e filho de um pai, né? Mas sobretudo filho de uma mãe, às vezes irmão de uma irmã, às vezes pai de uma menina, né? E ele tem essa pegada da agressão à mulher. E aí, gente? Então eu penso que nós discutimos pouco isso também. Numa entrevista que eu fiz ali em agosto com um determinado especialista, uma médica, ela dizia que parte desse sofrimento que a sociedade vive é porque a moçada da atualidade amamentou pouco, né? Era exatamente sobre o Agosto Dourado, que fala sobre amamentação, aleitamento materno, e ela, Michele, falava sobre isso. Eu achei super interessante, que aquele momento que a criança fica no seio da mãe, que a interação, a sinergia, não é só simplesmente amamentar, não é só a questão do leite. Existe uma sinergia, uma energia boa entre aquele bebê, aquele indivíduo e a mãe. E quanto menos você amamenta, você rompe esse laço, essa sinergia. E aí dali daquela formação, daquela ausência dessa sinergia com a mãe, por vezes nós temos indivíduos emocionalmente fragilizados, que têm comportamentos questionáveis, aí pessoas mais rancorosas, cruéis, porque faltou seio ali atrás, faltou amamentar. Eu achei isso assim, uma coisa muito, muito, muito curiosa, e então eu estou desconfiado que... E assim, a gente sabe que a mulherada tem uma preocupação dessa questão de amamentar, que vai acontecer isso ou aquilo com o seio, né, aquela coisa toda, né? Às vezes dói realmente, né, quando vai amamentar. Então, minha gente, fica essa dica aí, né? Então, mamães, amamentem a garotada, porque a sinergia que gera, né? Seja menina, a sinergia que gera naquele ato de amamentar, na hora do aleitamento, que é extremamente importante para a formação da personalidade futura desse indivíduo que está ali recém-nascido, né? Vamos pensar um pouco sobre isso também. E mais uma vez eu quero finalizar lembrando disso, que o agressor, ele é filho de uma mãe, irmão de uma irmã, às vezes pai de uma menina, né? E aí, cara, o que acontece? Que educação é essa que esse sujeito está recebendo? Que influências são essas que esse sujeito está recebendo? Que ele resolve, em algum momento da vida, ser um agressor de mulheres, né? O que houve? E conversamos pouco sobre isso, né? E eu vou ficando por aqui, agradecendo você que está sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Lembrando que na próxima sexta-feira tem a inauguração da Ótica Focus, no centro de Rio Bonito, na subida do hospital, no número 61 da rua João Carmo, né? Ao longo da semana nós vamos falando sobre esse tema aí. E eu vou ficando por aqui agradecendo todos vocês que nos acompanharam. Michele, pela tarde que passou conosco. Valeu, gente. Abraços. Vamos em frente. Um beijo no coração. E a gente vai ficando por aqui. A Rádio Jornal 1380.
1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.